Assim, e você tem experiência, é especialista em relacionamentos. Então, o que você consegue, assim, como você consegue analisar o porquê existem tantas mulheres, né? A gente fala em mulheres porque é o que mais nós vemos, mas existem homens também que estão em relacionamentos que eles são tóxicos e eles continuam sofrendo, têm dificuldades de, assim, fechar esse ciclo e de reconstruir uma nova vida. Como você consegue analisar o porquê essas pessoas, mesmo tendo esses relacionamentos, né, com outras pessoas, quer sejam amigos, parentes, até pessoas no âmbito profissional, e ainda assim elas se mantêm presas dentro desses relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos, e que elas acabam não tendo força para poder sair e reconstruir uma nova vida. Excelente pergunta e uma pergunta bem complexa para se responder. Não existe uma resposta única para isso, porque cada universo, cada ser humano, ele tem a sua história, tem as suas dores, tem as suas forças, tem as suas qualidades. Então, eu não vou dar uma resposta pronta. Não é uma resposta pronta, mas eu vou trazer aqui algumas reflexões a respeito do tema. Uhum. Realmente, as mulheres, elas dependiam dos homens. Elas, hoje que vocês, mulheres, têm mais espaço para trabalhar, para, enfim, para agir no mundo. Antigamente, as mulheres ficavam mais dentro de casa. Então, você vem contra toda uma tradição em que as mulheres, ou os homens também, mas principalmente as mulheres, elas tinham que ficar dentro de uma relação, aguentando tudo, e principalmente quando se trata do aspecto religioso também, que influencia muito. Muitas pessoas tiveram uma educação para viver naquele relacionamento a vida inteira, mesmo que esteja numa relação que não é uma relação, que não existe uma troca, que não existe um diálogo, que não existe um respeito. E aí, quando essas mulheres olham para o lado, muitas das vezes elas não têm apoio dos pais, dos familiares, da igreja. Então, elas se veem sendo obrigadas a se manterem naquela relação tóxica. Muitas das vezes ocorre esse processo. Às vezes elas até têm o apoio dos familiares para que elas possam sair desse ciclo, mas às vezes falta medo, falta coragem, às vezes não quer voltar para dentro de casa, aí entra uma questão de orgulho, às vezes entra uma questão de medo mesmo, se ela vai dar conta. O próprio preconceito que a mulher tem, poxa, eu entrei, se eu sair dessa relação eu vou ser fracassada. Ela se sente fracassada se ela não levar essa relação adiante, se ela se separar. Diferente do homem, o homem se separa, para ele está tudo certo. Agora, a mulher, quando ela se separa, ela acha que fracassou. Sim. Lembrando que eu não estou generalizando, tá? Mas muitas pessoas acham que é um fracasso por aquela relação ter acabado. Ou se ela terminar aquela relação. Elas acham que é falha delas. Então, são várias crenças que fazem com que essas pessoas permaneçam dentro dessa relação. E muitas das vezes também existe a síndrome da salvadora. Elas acham que vão conseguir salvar aquele cara. Eu vou conseguir salvar, vou conseguir mudar essa pessoa. E não vai mudar. Se o cara não estiver disposto a mudar, ou a mulher estiver disposta a mudar, a relação não vai mudar nunca. E aí, nessas horas, entra a importância de você ter uma relação com uma pessoa de confiança, com uma pessoa madura, para poder te dar umas dicas, para poder te auxiliar a pensar, a refletir com o pezinho na realidade, não na fantasia. Porque muitas das vezes a mulher ou o homem, eles entram naquela fantasia do parceiro ideal, da relação perfeita, e aquilo não acontece. Então, precisa, nessas horas, aí lembra aquilo que a pergunta anterior que você falou, por que é importante ter relações saudáveis? É nessas horas que você precisa ter uma relação saudável, um amigo saudável, um parente saudável, ou uma relação com um profissional, um terapeuta, um psicólogo que seja saudável para te ajudar, te auxiliar a sair desse
ciclo doentio, porque sozinha a pessoa não vai conseguir sair. Até mesmo porque quando você está numa relação abusiva, o outro faz com que você se sinta culpado, com que você ache que o problema é você. Então você fica naquela sensação interna de que eu estou sendo errado, eu estou sendo culpado. E o outro ainda reforça essa crença limitante, essa crença que não é verdadeira, que não condiz com a realidade. E a pessoa não consegue sair. Ela precisa que alguém dê a mão para ela ou que doa muito. Às vezes dói demais e ela consegue sair por conta própria. Mas é muito mais fácil se você tiver um auxílio de um profissional.